Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo. Hoje estamos aqui para ler esse artigo aqui, que é as 4 maneiras pelas quais a IA e a nuvem pode facilitar o desenvolvimento de jogos aqui, beleza? É um artigo feito aí pelo Alex Calvin, que é o colaborador desde 3 de junho de 2024. E vamos ver, né? Vamos ler aqui se realmente, de fato, a IA e a nuvem pode nos facilitar a criar nossos jogos. Duas das tecnologias que prometem mudar a maneira como os jogos são criados e jogados são as nuvens e a inteligência artificial. A nuvem já existe há algum tempo. Empresas inteiras como a Improbable foram criadas para ajudar a desenvolver e a criar projetos mais ambiciosos, descarregando o processamento de hardware do jogo para vastas fazendas de servidores. A Microsoft também tem isso, né? Que é a Xbox Live, eu acho. A Microsoft também experimentou no ano passado. Alguns dos companheiros da IA em Titanfall foram manipulados pelo servidor da Azure, da empresa em 2014. Enquanto isso, a IA tem atraído mais manchetes ultimamente, graças às afirmações ambiciosas sobre as suas capacidades. Para descobrir como a nuvem e a IA ajudarão no desenvolvimento de criar jogos, o chefe da Game Industry.biz, Christopher Dring, conversou com o gerente geral da IA de jogos da Xbox, que é o Haiyan Zhang, e Brady Woods, um dos líderes de produtos da empresa para o serviço de Xbox Game Creator. Isso é verdade, eu vi basicamente muitas empresas adotando esse padrão, né, esse Game Standard, de colocar não só IA, mas colocar também tudo em nuvem, né, para poder facilitar para que mais pessoas tenham acesso via internet do que ter que baixar o jogo e esperar que rode, né, os requirements sejam atendidos em cada PC. Então isso é o que eu vejo acontecendo ultimamente. Então aqui, ó, eles podem ajudar com a codificação, eles podem ajudar você a criar a história de um jogo, isso falando das IAs, né? Eles podem ajudá-lo a gerenciar o serviço de jogo, eles podem ajudar a gerenciar uma sua comunidade, mas eles não podem substituir um desenvolvedor de jogos. Você pode assistir a descrição completa aqui, baixá-la ou encontrá-la na plataforma de podcast da sua escolha. Não, eu não vou assistir, eu vou ler mesmo. Vamos lá, eles podem ajudar com a sua codificação. Uma das promessas da IA é que ela lidera muitas das suas tarefas chatas e demoradas que os desenvolvedores têm que enfrentar. E, em vez disso, permitirá que eles se concentrem em empreendimentos mais criativos e inovadores. Zhang diz que os criadores de jogos acharam um conjunto de ferramentas de IA da Microsoft, como o ChatGPT e seu chatbot, que no caso seria o Microsoft 365 Copilot, úteis ao criar os seus jogos. Isso é verdade, e muitas das vezes hoje, não só para a área de jogos, mas para a área de desenvolvimento em geral, você utiliza muito das IAs para poder facilitar tarefas monótonas e você realmente ter produtividade no seu trabalho, né? Você eliminaria coisas chatas como, por exemplo, quero popular uma seed de um banco de dados. Você pediria ali, então, a IA para gerar um seed do banco para você, ou até muitas das vezes criar um esquema do banco para você e você só importar e utilizar a SQL ali, entendeu? Eles têm sido muito úteis para desenvolvedores de AAA independentes, pois não estão totalmente integrados à pipeline de desenvolvimento, então podem ser usados como uma ferramenta adicional, diz ela. Sim, isso é verdade, tem o GitHub Copilot, tem o ChatGPT, tem o Gemini do Google, tem um da Amazon também. Enfim, isso é o padrão da indústria hoje, né, que é criando as IAs e utilizando o Cloud Provider também para poder dar um speed up no processo, entendeu? Também vimos um ótimo trabalho de nossos colegas da GitHub Copilot, que estão trazendo o GPT e IA para dar suporte aos desenvolvedores na conclusão de código, quando eles realmente em desenvolvimento. Conforme você escrever o código, a IA dá suporte e finaliza trechos de código para você. Esses são os autocompletes, né? E a autocomplete. Os desenvolvedores podem ganhar muita eficiência com essas ferramentas. Woods acrescenta que a ferramenta de IA, como o Chatbot Copilot, mencionado anteriormente, permitirão que os desenvolvedores se concentrem mais nos aspectos criativos de criação de jogos, em vez de tarefas diárias chatas. Isso é verdade, foi o que eu mencionei anteriormente na nossa conversa aqui. Então, essas são as áreas em que há oportunidade realmente de se empenhar para que os desenvolvedores de jogos possam se concentrar e encontrar criatividade e serem capazes de fazer as partes que são exclusivamente deles, explica ela. Sim, isso eu concordo, porque você removendo as partes chatas, entre muitas aspas ali, que mais que faz parte do processo, você tem um gap ali de tempo para focar nas suas coisas devidas, né? Esses são lugares onde espero que tenhamos mais eficiência quando pensamos em adoção na nuvem. À medida que os desenvolvedores adotam mais dessas soluções, eles verão economias gerais em tempo de cada etapa. É aí que acho que temos uma oportunidade como indústria de nos inclinar para que possamos manter a mente criativas, trabalhando nas partes mais criativas do processo. Eles podem ajudar você a criar a história de um jogo.
A IA também pode ajudar o design narrativo. Agora mesmo, você pode usar uma IA generativa como o ChatGPT para resumir os pontos-chave de um bloco de texto. Da mesma forma, os desenvolvedores podem integrar essas ferramentas no seu fluxo de trabalho para fornecer rapidamente informações que podem ser essenciais para escrever uma história de um jogo. Isso é verdade, eu já usei até recentemente para criar a história de um game que eu estava fazendo, aliás, né? Que tá até no meu itch.io, o link vai estar na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Que era basicamente um Toninho, era um carinha bem pequeno ali, ele utilizava skate para poder sair de um ponto A a um ponto B em menor tempo. E aí ele tem uma historinha por trás, entendeu? E essa história que eu criei foi através do ChatGPT. Então ele realmente diminui esse tempo ali de que a gente ia gastar para criar uma história de um jogo ou qualquer outra coisa que, querendo ou não, é coisa chata, né? Mas enfim. E aí a gente abstraía isso para o ChatGPT fazer. E ele fazia, e assim, ficou super da hora, muito da hora mesmo, o resultado. E aí a gente ficou só focando na parte de desenvolvimento em si do jogo. Estamos descobrindo que os desenvolvedores estão gostando de pegar todos os seus documentos e histórias de jogos e criar um GPT personalizado, ou personalizar o M365 Copilot para que possam começar a consultar o que aconteceu no seu último jogo ou pedir uma atualização sobre a história de fundo desse personagem, para que eles possam se concentrar em esforços criativos, explica Zhang. Sim, foi o que eu falei anteriormente. Uma dessas ferramentas da IA que a Microsoft criou é a Narrative Graph. Essa ferramenta, construída em colaboração com a Inward AI, permite que os criadores tenham uma visão geral, visual da história e do seu projeto de jogo. Narrative Graph pega todo o seu conhecimento e documentação e cria uma estrutura gráfica personalizada para o jogo em que você projetou. Interessante, esse aqui eu nunca vi falar desse Narrative Graph, mas interessante, vou dar uma olhada depois. A partir daí, você pode editar e adicionar subenredos adicionais. Descobrimos que isso é experimento e exploração realmente interessantes. Estamos trabalhando com desenvolvedores internos e externos para ver onde podemos levar isso. Parte desse trabalho é explorar novas ferramentas para dar suporte aos criadores de jogos. Pô, maneiro, porque a partir do momento que tem uma ferramenta dessa, feita por IA, que você pode criar subenredos ou expandir uma história principal de um personagem, isso fica muito mais prático visualmente falando do que por prompts, né? Porque, querendo ou não, você tem um tempinho ali para poder bolar um prompt, para poder aí sim a IA te gerar um output disso. Então vamos lá, eles podem ajudá-lo a gerenciar o serviço ao vivo. O número de títulos de serviço ao vivo aumentou exponencialmente na última década, isso é verdade. Porque, pô, comparado ao início dos anos, sei lá, de 2019 pra cá, pô, triplicou, mano. Ficou absurdo, entendeu? Eles geralmente exigem grandes despesas gerais e grandes equipes para dar suporte a um jogo após o seu lançamento, o que significa que é improvável que equipes indies menores arrisquem prosseguir tal empreendimento. Isso é verdade, porque vai gastar muito mais e fora do budget, né, inicial que eles têm para desenvolver um jogo. Woods acredita que a tecnologia na nuvem, como o PlayFab da Microsoft, pode reduzir essa pressão e tornar os jogos mais acessíveis aos desenvolvedores menores. Interessante, nunca ouvi falar desse PlayFab, mas vou dar uma olhada depois. Existem vários serviços de back-end do que você precisa ter um pipeline de conteúdo robusto e reagir em tempo real à sua base de jogadores, diz ela. Para quem não sabe o que é pipeline, né, entra em questões de CI/CD, enfim. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais aprofundado sobre isso também. Quando você olha para ferramentas baseadas em nuvem, elas são um conjunto de serviços de back-end que simplificam a maneira como você interage e itera com a sua base de jogadores. Seja uma coleta de dados em tempo real, uma pipeline de eventos, soluções de economia de jogo, serviço multijogador ou a capacidade de habilitar bate-papo em grupo. Essa parte de eventos aqui que foi mencionada, pipeline de eventos, possa ser que ele utiliza Kafka por trás, tá? Possa ser que utilize isso, ou RabbitMQ também. Enfim, queremos pegar esse serviço de back-end nativos da nuvem que ajudam os desenvolvedores a criar esses ciclos iterativos à esteira desse ciclo. Queremos que os desenvolvedores consigam aprender rapidamente o que os jogadores estão gostando em seus jogos, o que está funcionando e o que não está, e então conseguir empurrar as mudanças de volta para o jogo em tempo real. Cara, deve ser absurdo fazer isso aqui em uma coleta ao vivo assim, tipo, você é o único dev, pensamos assim, você é o único dev na empresa de jogo. E aí você tem que criar um algoritmo que contemple tudo isso aqui em tempo real, sem que cause algo ruim no jogo em tempo real, sabe? Principalmente se for jogo online. Wood diz que esse conjunto de sistemas complicados pode ser simplificado e tornando mais acessível com a IA, que pode entender e reagir a solicitações de linguagem natural. É aqui que tá... que acabou de me responder, né? Enfim.
A IA e a nossa capacidade de democratizar essa ferramenta significam que você não é retido pelo domínio da interface do usuário ou dos serviços em si. Podemos democratizar essa capacidade por meio de linguagem natural. Entendi. Acabou de me responder legal. Se você não é especialista em executar um serviço ao vivo ou em conduzir esse ciclo iterativo em seu jogo, você pode mudar para a linguagem natural e se comunicar diretamente com a IA. Pô, que maneiro. Que não atua como um agente para ajudar você... que então atua como um agente para ajudar você a efetuar essas mudanças. Interessante, mano. Então ele é como se fosse um agent GPT, por exemplo, que ele faz essas tarefas pra gente. Eles podem ajudar a gerenciar a sua comunidade. Outro aspecto de desenvolvimento de jogo moderno é que estúdios precisam gastar seu tempo e gerenciamento da comunidade. Isso geralmente é um exagero para empresas menores, que têm um número de funcionários de suas contrapartes maiores. Jogar é, em última análise, uma atividade social. Não deixa de ser, né? É verdade. Por exemplo, principalmente se for jogos online, onde você cria a comunidade ali, tem uma player base gigantesca por trás, então eles precisam disso para poder continuar mandando updates dos jogos e a comunidade consumir esses updates e ainda assim retornar como se fosse lucro para a empresa, né? De Zeng é onde muitas pessoas se conectam com seus amigos ou outras pessoas ao redor do planeta e tem engajamento social. Foi isso que eu acabei de falar. Isso significa que a segurança dessa comunidade é de suma importância. Isso tem a ver com o comportamento no chat, as pessoas se sentindo incluídas no chat, nas mensagens enviadas e usando uma linguagem respeitosa. Nós focamos muito e passamos muitos anos pensando sobre moderação de conteúdo, aplicando isso às nossas comunidades e então pegando nossos aprendizados e compartilhando-os com desenvolvedores externos para que eles possam criar comunidades mais seguras dentro dos seus chats nos jogos também. Pô, interessante, mano. Isso aqui é interessante demais, por quê? Tem muita comunidade que é muito tóxica. Tendo exemplo disso, vívido, né, é o chat a comunidade do Dota, que pelo amor de Deus, velho, aquilo ali nem é comunidade não. É a comunidade mais tóxica que eu já vi em toda a minha vida. E assim, tem algumas também, né, como o do LoL. O do LoL é e não é, né? Depende muito do humor da comunidade no dia. Mas enfim, moderação é algo que Zeng diz ser algo que você nunca pode fazer o suficiente. É vital, mas também tem uma tarefa potencialmente esmagadora. Usando o poder da IA, podemos escalar nossa rede de moderadores de conteúdo para ajudá-los a fazer os seus trabalhos melhores e criar uma comunidade mais segura, ela diz. Queremos compartilhar isso com a indústria de jogos para que todos possam facilitar essas comunidades mais seguras. Talvez o que poderiam utilizar aqui da IA seria um monitoramento, né? Já que a IA consegue ser onipresente, assim, né, nos jogos, você consegue colocar meio que flags para caso, ou guardrails, né, sendo mais específico ainda, que basicamente barra o usuário digitar determinadas palavras, né, ou algo do tipo. O pessoal que aí é de Data Science vai saber explicar melhor sobre isso, né, já que não é a minha expertise. Minha expertise mais é a parte de games e back-end, mas eles não podem substituir os desenvolvedores dos jogos. Aqui que entra o real nitty-gritty do nosso artigo, né. Muito tem sido falado sobre o potencial impacto da IA no mercado de trabalho. Já há preocupações sobre trabalhos sendo substituídos por tecnologias de IA, especialmente em um clima de gigantes corporativas sob crescente pressão para fazer cortes maiores e mais profundos em seus custos. Se você compartilha dessas preocupações, pode se consolar com o fato de Zeng acreditar que a IA é uma ferramenta para ajudar criadores e não a ferramenta criativa em si. Isso é verdade, porque você depende exclusivamente de uma pessoa, de um humano, a alimentar as fontes da IA, e aí sim você consegue utilizar uma IA de fato, né? Em outras palavras, ele não acredita que isso roubará empregos. Pelo contrário, criará novos empregos, e ainda assim você precisar de um humano para poder manipular as informações ali, né? Enfim, ele está apoiando desenvolvedores de jogos, equipes de design, equipes de desenvolvimento e equipes de pós-lançamento, diz ela. E aí que realmente queremos focar. A IA é uma ferramenta impulsionada por essas equipes incrivelmente imaginativas. No final das contas, acreditamos que os videogames são de uma forma de arte que expressa a criatividade humana entregue por meio de tecnologia avançada. Analisamos qual é a tecnologia avançada que realmente ajuda as pessoas e as equipes a expressarem as suas criatividades. Isso é verdade, eu concordo 100% com esse statement aqui. A IA nos ajudará a acelerar o desenvolvimento dos jogos. Estamos explorando quais são as ferramentas e queremos explorá-las com as próprias equipes de jogos e descobrir quais são os melhores lugares para alavancar. Woods conclui que, no geral, você verá que a nuvem e a IA tem tudo a ver com impulsionar a democratização de capacidade dos contadores de histórias de contar histórias e criar os seus conteúdos, seja em conteúdo linear ou desenvolvimento de jogos. Trata-se
de colocar as ferramentas nas mãos dos criativos para que eles possam entregar a sua visão. Bom, concordo, mano. Sinceramente, concordo com a maioria das coisas que foram apresentadas aqui. Alguns pontos ou outros ali eu tenho uma ressalva ali. Mas, enfim, em suma, eu gostei demais desse artigo. O link original vai estar aí na descrição. Enfim, rapaziada, o que vocês acham desse artigo? Comenta no campo dos comentários aí abaixo. Eu estarei lendo todos. E vamos fazer aqui uma discussão saudável, beleza, rapaziada? Enfim, é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!